E agora nós vamos ouvir o Chico falar, né, conversar com o Chico Malfitani, ele que foi aí o fundador, né, da torcida Gaviões da Fiel, ele é publicitário e já está aí na participação exatamente do ato, logo mais às 5 da tarde, em frente ao MASP, está aí os corintianos, democracia corintiana presente, né, Chico? Bom dia, seja bem-vindo. Sim. Na Globo, na Record, convivi na época da ditadura, com a ditadura militar, dentro das redações, esses idiotas que estão na rua pedindo liberdade, eles não sabiam que durante a ditadura militar existia um censor dentro da revista Veja, onde eu trabalhava, eu escrevia as minhas matérias, entregava a ele e tinha 2 carimbos na mesa, um aprovado, outro vetado. Só podia ser publicado aquilo que ele aprovava. Né? Esses idiotas que vão na porta dos quartéis pedir uma ditadura militar, eu queria saber se, durante a ditadura militar, se eles poderiam ter ido à porta de um quartel pedir liberdade. Seriam todos reprimidos, torturados, alguns teriam sido mortos. Então é uma idiotice total. Nós estamos passando pano há muito tempo na mão. Existe uma parte da sociedade brasileira, lamentavelmente, que ainda sonha em ditadura, porque a imprensa, a mídia, as escolas não mostraram o que foi realmente aqueles 21 anos de ditadura militar. Né? O brasileiro não ficou sabendo exatamente as atrocidades que a ditadura militar trouxe para o Brasil, porque você podia ser preso a qualquer momento se você discordasse do governo. Né? Você podia ser torturado, não tinha habeas corpus, não tinha proteção nenhuma, te jogavam dentro de um quartel, te torturavam e muitas vezes sairia de lá morto. Então, na verdade, ontem houve uma tentativa de golpe, certo? E é claríssimo isso. Uma parte desses inocentes úteis ou esses fascistas de ocasião que estão indo de... Quem está pagando esses ônibus? Pessoas chegando com edredom, mantimentos. Tem alguém por trás disso. Agora, se as Forças Armadas, e uma parte delas quer a ditadura de volta, né? Na verdade é isso, uma parte das Forças Armadas quer a ditadura de volta. Uma parte das polícias militares querem a ditadura de volta, para manter os seus privilégios, para ter uma previdência social só deles. Né? Não teve a reforma da Previdência? Para você que está em casa me ouvindo. Agora, para o militar não teve a reforma da Previdência. Não tem reforma trabalhista, não tem teto de gastos. Para eles tem tudo. Né? E eles são nossos funcionários. Né? O PM, o soldado do Exército, o general, eles são nossos funcionários. Nós, da mesma maneira que nós pagamos os políticos, nós pagamos as forças de segurança. Então, nós temos todo o direito de dizer para eles o que eles devem fazer. Não eles dizerem para nós o que nós devemos fazer. Tivemos uma eleição legítima, né? Uma coisa que não foi dita. O Trump, aqui já que o Bolsonaro segue o Trump, nos Estados Unidos, ele disse que teve uma fraude porque a eleição era no papel. E aqui, eles dizem que foi fraude, foi urna eletrônica, queriam o papel. Quer dizer, não é a questão de ser ou no papel, ou no... É não aceitar a derrota. Entendeu? Então, a democracia vale só se eles ganham. Então, eu acho que chegou a hora do povo ir para a rua. Nós somos a maioria. Né? Em São Paulo, por exemplo, Lula ganhou a eleição aqui em São Paulo. O Haddad ganhou a eleição aqui em São Paulo. Teve muito mais votos que o Tarcísio. Né? O Tarcísio ganhou no interior, nas cidades menores. Nós ganhamos a eleição em São Paulo. Nós somos a maioria. Né? Então, nós temos que ir para a rua para mostrar que o povo... Olha, quem derruba governo e quem sustenta governo é o povo na rua. Não é nada mais do que isso. Agora, o governo Lula agora tem que tomar uma atitude. Chega de passar a mão na cabeça, chega do Múcio dizer que tem amigos, parentes. Né? O Exército foi responsável por isso. Não existe essa liberdade de expressão. Então vamos montar... Eu vou pegar o pessoal do PCC, eles vão montar um acampamento aqui na frente da minha casa e dizer, vamos te assaltar, vamos te matar, vamos te assaltar. A polícia não pode fazer nada, porque o pessoal do PCC está apenas transmitindo a sua liberdade de opinião. A liberdade de opinião de que vir me assaltar e nem me roubar. Olha, eu já apanhei mais da polícia em Itaquera e no Pacaembu, tropa de choque, muito mais do que esses caras, esses malucos que foram lá em Brasília. Tinha mais tropa de choque em qualquer jogo do Corinthians na Itaquera do que eu vi em Brasília
quando começou as invasões dos três poderes. É vergonhoso o que aconteceu, é uma vergonha. E é o seguinte, o mundo todo está olhando o Brasil. Os militares querem dar o golpe, deem o golpe então. Lula, entrega o poder para eles agora. Vamos ver o que eles vão fazer com o Brasil. Vamos ver o que eles vão fazer com o Brasil, com o cenário internacional todo olhando para nós, virando as costas para o Brasil, deixando de importar as tal commodities que estão enriquecendo cada vez mais o agronegócio, a indústria do petróleo. Deem um golpe, assumam o Brasil então. Esses 6 anos não foram tão lindos, os anos de Temer e Bolsonaro, 6 anos com teto de gastos, reforma trabalhista, reforma da Previdência, todas essas reformas melhorou o que a sua vida? A volta da fome, né? O que melhorou? Quer dizer, ou o Lula tem que ser refém dos militares e do mercado. O que melhorou esses 6 anos, do golpe para cá? A vida do brasileiro só piorou. Melhorou para a elite brasileira, que ficou mais rica ainda no mercado. Ficou mais rica ainda. Agora, para a grande maioria do povo brasileiro, que é quem sustenta o Brasil, né? Aí, para nós tem teto de gastos. Para os juros que se paga para os banqueiros, não tem teto de gastos. Então, eu acho o seguinte, nós vamos para a rua hoje. Hoje a gente vai lá no MASP, vamos estar. Esperamos que, né, as forças de segurança nos tratem da mesma maneira que trataram os militantes de esquerda, os direitistas, aí, os lunáticos, né? Lunáticos, fanáticos, né? O cara chamando extraterrestre para cá. As pessoas sofreram uma lavagem cerebral durante anos. Durante anos. Isso começou lá com a Lava Jato, né? Começou com o Sérgio Moro, né? Não é o Lula ladrão. Quem era ladrão era o Sérgio Moro. O Sérgio Moro, só para encerrar aqui, né? O Sérgio Moro é aquele juiz que antes do jogo começar, a partida de futebol, ele se reuniu com os jogadores de um dos times, com os dirigentes de um dos times. Né? Ele devia ser um juiz neutro. Aí o jogo começou. Ele apitou 2, 3 pênaltis a favor do time com quem havia se reunido antes. Né? E ganhou o jogo. E aí vem o VAR, vem a CBF, anula, porque o jogo foi roubado. O povo brasileiro, o torcedor de futebol conhece juiz ladrão. Ele roubou o jogo. Ele foi um juiz ladrão. Ele condenou o Lula sem provas. Ele manipulou o resultado. Isso não sou eu que estou dizendo. É o Supremo Tribunal Federal. É o órgão da ONU, de Direitos Humanos da ONU. Então, esse é o juiz ladrão. Não é o Lula ladrão. As pessoas deviam estar gritando Sérgio Moro ladrão. Esse é um dos grandes responsáveis. A imprensa toda embarcou nessa ficção, virou essa coisa maluca que nós vemos no país, que a nossa bandeira jamais será vermelha, o comunismo. Que comunismo? Os governos Lula, os banqueiros ganharam dinheiro como nunca, as empreiteiras ganharam dinheiro, a indústria automobilística ganhou dinheiro, a indústria de imóveis ganhou dinheiro, os ricos ficaram cada vez mais ricos e o povo melhorou um pouquinho de vida. Né? Mas, na verdade, a elite brasileira que surgiu aí, foi formada aí na escravidão, né, dos negros, dos pobres, né? Ela não está acostumada, ela não quer que o filho da empregada frequente uma faculdade. Isso é nojento. O país aqui, essa elite brasileira é nojenta. Ela não tem noção de país. Né? O nordestino não é brasileiro como ele aqui, como o sulista, como o do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. Ele não acha o nordestino um irmão dele. Ele é um pária, né? Não encara o negro como um irmão. Isso aqui não é um país único, né? Estou cansado de ver madames aqui do sul, do sudeste, que detesta a nordestina e detesta a negro, dizendo, não vejo a hora de chegar janeiro, quero ir para o nordeste e ficar negra na praia, tomando sol. É uma hipocrisia absurda. É importante a gente ir para a rua, porque se a gente não for para a rua, o povo não se manifestar, a gente não vai poder reclamar. Né? Porque esses caras... Eu estava vendo agora na televisão o comboio de ônibus, todos com as bandeiras do Brasil para fora. Eles estão indo para a sede da Polícia Federal, vão ser fechados. Eles estão indo como se fosse uma caravana de futebol, uma caravana do Corinthians indo para o Rio de Janeiro, comemorando. Eu não vi uma cacetada em ninguém. 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 Então, eu estou indignado com o que eu assisti hoje. Indignado.
Perfeito, Chico. Bom, a gente lembra, né, da torcida corintiana que já tirou bolsonaristas da marginal do Tietê, estavam ali atravancando, lá foram os corintianos, eles saíram correndo e hoje a gente teve novamente a marginal do Tietê tendo aí pneus, né, queimados por esses extremistas para realmente atrapalhar novamente a vida da gente e pedir esse golpe absurdo, inaceitável, como você disse, e a gente sempre lembra dos queridos... Eu sou santista, né? Mas eu sempre lembro com muito carinho dos corintianos, porque eles estão ali sempre na defesa da democracia, né? E hoje estarão lá no MASP às 5 da tarde, meio-dia no Largo São Francisco, enfim, para poder estar aí o card, o nosso querido Zé Maria, nosso querido Eduardo aí mostrando, né? Somos democracia, ato pela defesa da democracia na Paulista. Colocou aqui 18 horas, mas o pessoal pode chegar a partir das 5 da tarde. É isso, né, Chico? Os corintianos aí são corajosos na democracia. Diga lá. Não, e vai ter santista também, vai ter gente da torcida Jovem do Santos, meu amigo Cosme Damião, que é veteraníssimo lá, vai ter santista, vai ter palmeirense, tem que ter brasileiro, não é questão do futebol. Nós temos aqui nos unir no Brasil na nossa defesa. Nós sustentamos essa gente com os nossos impostos. Eles só nos oprimem. Todas essas reformas vieram para prejudicar o povo brasileiro. O Lula ganhou a eleição, não foi com o voto do mercado nem dos milicos. Ele ganhou a eleição com o voto dos pobres, que hoje, infelizmente, são a maioria no país. Nós temos que transformar esse país, temos que transformá-lo por justiça social. Nós queremos um país com menos desigualdade social. Qual é o pecado de você desejar que exista menos desigualdade social? Isso não é uma questão de política, de humanidade. Não dá mais para sair na rua e ver em cada esquina alguém com um cartaz, tenho fome, famílias morando como nunca teve gente. Já teve antigamente, mas nunca tiveram. Essas pessoas surgiram, não, nasceram agora no asfalto, elas brotaram agora. Foi essas reformas todas que jogaram essas pessoas nas ruas. E isso que precisa começar a mudar. E não é cedendo só ao mercado e aos militares que o Lula vai conseguir fazer isso. Exatamente, vamos aguardar, né? Alguma novidade deve ter nesse sentido, talvez ainda hoje, né, Chico? Está uma expectativa muito grande para ver se existe aí a mudança de cadeiras aí nas Forças Armadas, no Ministério da Defesa, porque a pressão está grande. Estou recebendo aqui diversos grupos, realmente uma atitude enérgica do presidente Lula também, não é isso? E tem que ter a nossa atitude enérgica de ir para as ruas, de apoiá-lo. Não temos que quebrar nada, tem que a nossa presença. Quem não concorda com isso tem que ir para a rua. Olha a diferença que foi a maravilhosa festa de posse, de alegria, de felicidade que houve em Brasília na posse do Lula. Olha a diferença com que esses caras fazem. É só violência, é só tiro, é só falar em arma, quebrar, arrebentar. E a esquerda que é violenta. Quantos líderes de direita foram mortos no Brasil? Agora, quantos líderes do MST, do MTST, das Forças Populares, dos Chico Mendes da vida, já foram assassinados no Brasil pela direita? Então, nós temos que ir com a força do povo. Não é isso aí, pagando o ônibus, dando lanchinho, os ônibus todos padronizados, todos iguais, foram todos locados na mesma... Eu acabei de ver cenas lá do acampamento, parecia um restaurante industrial, sacos de papel higiênico tremendos, Aliás, o cara que foi no Palácio do Planalto mostrar o traseiro e defecar pateticamente dentro do Palácio do Planalto, ele devia ter levado pelo menos um rolo de papel higiênico, lá que estava sobrando dentro do acampamento. Olha, foi uma cena patética o que nós vimos, infelizmente. E a diferença é que nos Estados Unidos, ocorreu lá no Capitólio, as Forças Armadas, as Forças de Segurança, são do Estado, são uma instituição do Estado. E prenderam as pessoas, tem mais de 200 pessoas já presas e condenadas, o próprio Trump está sendo processado, e aqui no Brasil não tem que passar o pano mais nessa gente, certo? Essa história do Bolsonaro ter ido para a Flórida foi justamente para fim. Não é nada com ele. E outra coisa, desculpe que eu falar, a responsabilidade dessas mídias sociais, desses comunicadores, entre aspas, nazistas, fascistas, então, os Constantino da vida, o Alexandre Garcia, o neto do João Batista Figueiredo, que foi o último ditador do Brasil,
Paulo Figueiredo, na Jovem Pan, ao dono da Jovem Pan, que abre o espaço da emissora para esses golpistas botarem essas maluquices na cabeça das pessoas. Agora estão todos dizendo, não temos nada a ver com isso. Nós somos contra a violência. Como? Estão incentivando há meses, há anos a violência. E esses trouxas que vão para a rua, né, esses vão em cana, né, esses trouxas que vão para a rua. E os mentores disso, né, estão lá, porque grande parte dos comentaristas da Jovem Pan moram nos Estados Unidos, não moram aqui. Então, e a responsabilidade do seu Tutinha, que é o dono da Jovem Pan, por esse pensamento ultradireitista implantado aqui no Brasil? Ele é um dos principais responsáveis por isso. Cadê a responsabilidade dele? Ele tem que ser responsabilizado por isso, certo? Porque eles estão pedindo um golpe há muito tempo. Desde quando pedir golpe para acabar com a democracia é liberdade de expressão? É a mesma coisa que eu falo. É liberdade de expressão, um ladrão fica na porta da minha casa dizendo vou te invadir, vou roubar tua casa. Aí eu não vou chamar eu vou chamar a polícia, a polícia vai dizer, não, é liberdade de expressão. Só está dizendo que vai roubar. Né? Aí na hora que ele rouba, como é que faz? Então, eu acho que ou o Brasil dá uma virada agora, né? Vira tudo que aconteceu de 6 anos para cá, né? Ou então entrega o poder para essa gente mesmo e vão ver até onde eles conseguem afundar o nosso país. Tá certo, Chico. A gente agradece muito aqui a sua presença. Um forte abraço para você e uma boa manifestação para a população brasileira toda que deve estar na rua hoje. Um beijo, querido. Um beijo, obrigado. Espero que tenha muita gente lá hoje. Com certeza. Falamos aqui com o Chico Malfitani, jornalista, publicitário, ele que foi fundador também da Gaviões da Fiel. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.